Há um mal-entendido comum entre as pessoas que estudam a Bíblia, acreditando que todos os pecados são iguais aos olhos de Deus. No entanto, lamento dizer que isso não é verdade. A Bíblia deixa claro que nem todos os pecados são iguais aos olhos de Deus. Os pecados têm diferentes graus e, por isso, existem castigos distintos para cada tipo de pecado. A Bíblia é clara sobre isso. Um equívoco comum entre muitas pessoas, inclusive cristãos, é acreditar que todos os pecados são iguais. Alguns interpretam isso como se certos pecados não resultassem em sua perdição ou fossem insuficientes para garantir uma maldição eterna. É crucial esclarecer que todos os pecados, independentemente de sua gravidade, são ofensivos a Deus e, portanto, merecem uma pena infinita e eterna. Todo pecado leva à separação de Deus e, se não houver arrependimento, resulta em castigos eternos. É importante considerar que, embora todos os pecados nos separem de Deus e possam levar ao inferno, nem todos os pecados resultam no mesmo nível de tolerância divina. As consequências atribuídas por Deus variam de acordo com a gravidade do pecado. Nem todos os pecados têm a mesma seriedade. Por exemplo, um assassinato em massa não é o mesmo que contar uma simples mentira. Estes são claramente diferentes tipos de pecados. Ambos são indubitavelmente pecados, mas pertencem a categorias completamente distintas. Alguns pecados são realmente piores que outros, afetando tanto o indivíduo quanto a comunidade de maneiras mais severas. É por isso que existem castigos diferentes para distintos pecados. Assim como os sistemas de justiça terrenais aplicam penas variadas com base na gravidade do crime, um ladrão não é condenado tão severamente quanto um assassino, e princípios semelhantes se aplicam no contexto divino. A distinção nas penas reflete a gravidade e o impacto de cada pecado, tanto nos tribunais humanos quanto no julgamento divino descrito pela Bíblia. Em meu estudo da Palavra de Deus, uma categoria específica de pecados se destaca: os pecados sexuais. Ao estudar as Escrituras, especialmente o livro de Provérbios e 1 de Coríntios, fica evidente que o pecado sexual é considerado especialmente perigoso. Provérbios indica que há casos em que um indivíduo pode não se recuperar das repercussões e consequências dos pecados sexuais, destacando que estes têm um impacto particularmente grave em comparação com outros tipos de pecados. O pecado sexual é sério. Afeta seu corpo, sua mente, sua alma e, mais importante, sua eternidade. Muitas pessoas subestimam esta categoria de pecado, mas Deus não o faz. Este tipo de pecado transforma pessoas, altera vidas e tem o potencial de destruir casamentos, traumatizar crianças e desintegrar famílias. É irresponsável e perigoso subestimar a questão do pecado sexual, pois é o mais viciante e traiçoeiro. Permita-me ser claro: o pecado sexual é ainda mais viciante que o vício em drogas. Não estou exagerando quando digo isso. Se há uma categoria de pecado que pode destruir você, enquanto ainda está vivo, é o pecado sexual. Este pecado tem o poder de consumir seus pensamentos e distorcer seus valores, levando-o a um ciclo de culpa e segredo difícil de romper. Infecta relações, semeando desconfiança e traição entre entes queridos, e pode fazer você viver em um inferno pessoal onde não quer cometer o pecado, mas não consegue se conter. Isso pode arruinar você de maneiras que nem imaginava possíveis, com consequências que podem se estender além da turbulência pessoal, para causar danos permanentes à sua vida profissional e social. Pode levar você a lugares que nunca imaginou, em busca de experiências cada vez mais extremas, expondo-se a perigos financeiros, problemas legais e profundas consequências espirituais. Um dos pecados mais comuns é a fornicação. Muitos crentes se perguntam por que seu apetite pelo pecado não desapareceu após a salvação. O fato de que uma pessoa seja salva não significa que não será tentada a pecar. Quando recebemos a vida de Cristo, há uma transformação espiritual em nosso espírito,
mas ainda temos um corpo que vive no mundo. Nascer de novo não significa que você deixará de desejar coisas carnais. Seu espírito está salvo, mas seu corpo não está. Muitos cristãos vivem com a ideia de que há algo errado com eles porque são tentados, mas esta tentação faz parte da luta contínua entre a carne e o espírito. Ser tentado não significa que você é um falso cristão ou que não renasceu verdadeiramente. A tentação em si não é um pecado. Agir sobre essas tentações é o que é pecado. Considere o que diz a Bíblia sobre as obras da carne em Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21. Agora bem, as obras da carne são manifestas: adultério, fornicação, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse antes, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Observe que os 2 primeiros pecados listados são fornicação e adultério. O adultério será o segundo pecado que abordaremos neste sermão. Mas agora vamos nos concentrar na fornicação. É simples. Seu corpo desejará. Pregadores podem fazer você acreditar. Afinal, Deus criou o sexo, mas pretendia que fosse desfrutado dentro dos limites do casamento entre um homem e uma mulher. A razão pela qual as obras da carne incluem adultério e fornicação é que ambos são métodos incorretos pelos quais as pessoas buscam algo completamente natural. Nascer de novo não significa que você nunca será tentado a fornicar ou cometer adultério. 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 16 diz: Ou não sabeis que aquele que se une a uma prostituta faz um corpo com ela? Porque, como está escrito, os 2 serão uma só carne. Em termos simples, isso explica que quando as pessoas se envolvem na fornicação, formam um vínculo espiritual profundo entre si. O versículo diz especificamente que os 2 se tornarão uma só carne. Isso significa que, além de uma união física, há uma conexão espiritual significativa que ocorre, refletindo a unidade profunda e permanente projetada para o casamento. O versículo destaca a seriedade das relações sexuais porque unem as pessoas de maneiras que vão além do ato físico. Alguma vez você já notou que quando 2 pessoas envolvidas na fornicação têm uma relação tumultuada e negativa, pode parecer difícil para elas se separarem? Podem querer se afastar, mas não conseguem. Isso acontece porque existe uma conexão que transcende o físico e qualquer outra relação platônica. É um vínculo que vai além deste mundo, que transcende o próprio tempo e que as palavras não podem descrever. Mesmo quando há uma separação física, a conexão se mantém. É um vínculo que desafia a lógica e resiste à explicação simples e à análise racional. Perdura mesmo quando a relação termina ou as circunstâncias mudam, permanecendo por anos e distâncias. O que se une a uma prostituta faz um corpo com ela, porque os 2 serão uma só carne. Significa que essas 2 pessoas estão, de certa forma, casadas no mundo espiritual. Isso é surpreendente, porque muitas pessoas, embora se considerem solteiras, podem ter se unido espiritualmente a várias outras através da fornicação. A Bíblia nos diz que ao se unirem a outra pessoa, ou talvez a várias, a fornicação cria uma conexão profunda e complexa entre indivíduos. É por isso que as separações são tão dolorosas. Quando uma relação termina, você pode se sentir desorientado e vazio, como se uma parte de você estivesse perdida. Mas na verdade uma parte de você está entrelaçada com essa pessoa, e um pedaço dela permanece com você, mesmo depois de anos. Um simples contato, uma única mensagem, pode despertar emoções profundas, causando uma onda intensa, porque através de suas interações íntimas, se tornaram uma só carne, conforme descrito na Bíblia. O ditado, "O tempo cura todas as feridas", não se aplica a esses cenários. O tempo, por si só, não pode romper laços espirituais e emocionais. Portanto,
Os anos passam e você ainda pode se ver lutando com as consequências da separação. Uma conexão profunda não se dissolve simplesmente com o tempo. Muitas vezes requer um processo deliberado de cura e recuperação espiritual. Há pessoas que estão me ouvindo agora que ainda estão apaixonadas por alguém com quem fornicaram anos ou até décadas atrás, porque estão espiritualmente unidas a essa pessoa. Deus sabia o que estava fazendo quando criou o sexo exclusivamente para o casamento entre um homem e uma mulher. O segundo pecado é o adultério. Provérbios capítulo 6, versículo 32 diz: Mas o que comete adultério com uma mulher é falto de entendimento, corrompe sua alma o que tal faz. Este versículo oferece uma advertência impactante sobre as consequências destrutivas do adultério, destacando dois aspectos principais: a falta de compreensão e a destruição da própria alma. O versículo sublinha a falta de entendimento demonstrada por aqueles que cometem adultério. Mesmo pessoas com grande sabedoria e inteligência, como o rei Davi, podem sucumbir à loucura do adultério. Apesar de sua habilidade como estrategista e governante, Davi teve um lapso de julgamento ao cobiçar a esposa de seu amigo, cometer adultério com ela e, posteriormente, arranjar a morte do marido dela. Além da falta de compreensão, o versículo ressalta a corrupção da alma resultante do adultério. Este tipo de pecado não apenas afeta o indivíduo em nível físico, mas tem um impacto profundo e duradouro na espiritualidade e no bem-estar emocional. A corrupção da alma implica em uma deterioração interna, um processo que vai além da simples transgressão moral e adentra a esfera da saúde espiritual e emocional. É um alerta sobre as graves implicações do adultério, enfatizando a necessidade de compreensão e discernimento para evitar tais consequências. Oração. Senhor Deus, Criador de todas as coisas, nós te louvamos e agradecemos por tua misericórdia e amor infinitos. Reconhecemos que somos falhos e muitas vezes caímos em tentação, mas sabemos que tu és um Deus de perdão e restauração. Pedimos que nos ajudes a compreender a gravidade dos nossos pecados, especialmente daqueles que afetam profundamente nossa alma e nossas relações. Pai Celestial, dá-nos a força para resistir às tentações da carne e para buscar a santidade em todas as áreas de nossa vida. Que possamos ser sensíveis à tua voz e ao teu Espírito Santo, guiando-nos em cada passo e decisão. Ajuda-nos a reconhecer os pecados que nos afastam de ti e a ter um coração contrito e arrependido. Senhor, oramos especialmente por aqueles que estão presos na luta contra a fornicação, adultério e pornografia. Que tu possas trazer libertação e cura para essas almas aflitas. Ajuda-nos a ser uma comunidade de apoio e compaixão, estendendo a mão para aqueles que precisam de ajuda e encorajamento. Confiamos em teu poder transformador e cremos que em ti podemos encontrar a verdadeira liberdade e redenção. Fortalece-nos, Senhor, e capacita-nos a viver uma vida que te honra e glorifica. Em nome de Jesus, nosso Salvador, oramos. Amém. Deixe nos comentários a sua opinião sobre o tema do vídeo, sempre respeitando a opinião dos outros. Espero que tenha gostado do vídeo. Se este conteúdo foi valioso para você, peço que me apoie com sua inscrição para que não perca nenhum dos nossos próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo com familiares e amigos, dê um like e deixe sua opinião nos comentários. Isso faz com que o vídeo alcance mais pessoas. Juntos podemos iluminar mais mentes e expandir nosso entendimento. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe.